Olá, minha amada! Seja muito bem-vinda a mais um DestravaCast, onde trago histórias de mulheres reais que estão destravando não só a si mesmas, mas a uma nação inteira. E o nosso tema de hoje é como sair do fundo do poço para uma vida extraordinária. E agora vamos lá, que eu quero apresentar para vocês a convidada especial de hoje. Seja muito bem-vinda, Caroline Weber! Olá meninas, olá a todos. Muito obrigada por esse momento. Que legal, Carol. Nossa, é uma satisfação poder estar tendo esse momento aqui contigo, porque verdadeiramente a gente já se conhece há algum tempo. Acredito que talvez tu vai trazer um pouquinho como a gente se conheceu, né? Mas a Carol, ela é uma amiga minha, hoje é uma parceira de negócio e além disso tudo também é minha mentorada do Destrava Mulher, já fez a CMD comigo e com o Diego, mas além de eu falar, Carol, eu queria que tu também falasse quem é a Caroline Weber. Conta um pouquinho pra gente. Então, né, a gente começa a pensar muito quando se faz a pergunta de quem somos, né? É um olhar interno, né? Pra realmente entender qual é a nossa essência e qual é a nossa identidade. Há uns 5 anos atrás eu não sabia. Se me perguntasse realmente quem eu era, eu não ia saber responder. Mas hoje, depois desses 3 longos anos de autodesenvolvimento que a gente vem passando, né? E o autodesenvolvimento não é algo que a gente termina de se autodesenvolver, a gente se autodesenvolve todos os dias. E desde o momento que eu busquei esse autodesenvolvimento, hoje eu consigo dizer que a Carol é uma pessoa forte, é uma mãe dedicada, uma esposa do lar, uma mulher sábia que edifica a casa. Todos os dias eu batalho muito para ser essa mulher sábia e eu estou sempre em busca dessa minha essência, dessa minha identidade. E hoje, acima de tudo, eu falo com muito orgulho que a Carol Weber não é uma pessoa mais que busca agradar os outros, mas sim, eu costumo dizer que eu busco agradar aquele que me criou. É o Deus, né, que hoje é a minha grande essência de pessoa, de ser humano, é acreditar, acima de tudo, que Ele guia a minha vida, mas acima de tudo, buscar Ele dentro de mim todos os dias. Então, hoje eu parei de querer agradar os outros e comecei a buscar a minha essência e agradar a Deus. Perfeito. Carol, eu pude, né, acompanhar um pouco da tua trajetória e, enfim, tudo que tu veio construindo nesses últimos anos. Eu e a Carol, a gente se conheceu, olha só, a engrenagem de Deus, né? Eu sempre digo, não existe coincidência, é deusidência, né? Eu fui comprar um chocolate, né, numa chocolataria que ela tinha na cidade de Feliz. E eu nunca esqueço que quando eu fui lá, o chocolate tinha muito, não era só um chocolate, era uma caixinha de amor. E eu admiro muito detalhes. Eu sempre digo que detalhes, eles são tão importantes que nem deveriam se chamar de detalhes, né? E através disso, conheci a Carol, conectei com ela, através do famoso Fudges, né? Fudges, depois ela vai contar um pouquinho da história dela. E ali começou toda uma história, toda uma trajetória. E ver a Carol que existia naquela época pra mulher que existe hoje é quase inexplicável. Só que o mais legal é que eu pude ver quem era a Carol antes, né? Muitas vezes, Carol, eu vejo que as pessoas olham pra Carol hoje, pra Michelle hoje, nossa, que mulher! Mas a gente passou por muitos processos e passa até hoje. Então, trazendo pro tema do nosso DestravaCast, do fundo do poço a uma vida extraordinária, queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, trazendo esse contexto como base da tua história, mas como foi a tua trajetória do fundo do poço para hoje viver uma vida extraordinária? Bom, primeiramente, o falar do fundo do poço é para entender que lá é um lugar de aprendizado, né? E quando eu estava lá, eu queria sair o mais rápido possível. Só que a gente, quando está no fundo do poço, a gente não consegue entender, a gente não consegue imaginar que vai sair um dia sozinho. A gente não vai sair sozinho. Se alguém pensa que vai sair sozinho do fundo do poço, não vai sair. A gente precisa de ajuda. E essa ajuda vem disfarçada de pessoas, né? Porque você ora pra Deus e Ele manda essas pessoas que vão nos ajudar, nos impulsionar a sair do fundo do poço. E o entendimento de estar lá veio quando eu realmente quis tirar a minha vida. Esse estar no fundo do poço, às vezes a gente
esquece de olhar para o momento com cuidado e a gente só quer resolver o problema. E às vezes a forma de resolver o problema, vou resolver, vou tirar minha vida, que era a intenção que eu tinha. Eu vou tirar minha vida, o Samuel vai casar de novo, as meninas vão ter outra pessoa e é isso, eu vou dar um fim nisso. E o entendimento do porquê estar no fundo do poço é o que eu não tinha, né? Eu culpava tudo, culpava inveja, olho gordo, mal olhado, tudo de ruim. Mas eu não conseguia olhar para dentro de mim e entender que eu mesmo me coloquei lá. E quando eu consegui encontrar as pessoas certas que me mostraram o caminho, eles não me tiraram de lá. Eles me deram ferramentas para mim sair de lá. E essas ferramentas foram o autodesenvolvimento. Quando eu comecei a olhar pra dentro de mim e dizer assim, cara, tá nas minhas mãos mudar isso ou ficar reclamando e murmurando, então eu vou mudar. E aí foi onde eu levantei. E esse levantar é surreal. O agir de Deus nesse levantar. Porque eu lembro direitinho do dia que eu quis tirar a minha vida, Deus falou muito forte comigo. Por que tu vai terminar com toda a história que tu fez até hoje? Não, vai lá e conta uma história, mostra para as tuas filhas e para tua família que tu vai ter uma história de vencedora e não uma história de quem tirou a vida porque tinha umas dívidas ou outras para pendentes. Não, vai lá e conta uma história. Eu quero que as minhas filhas contem uma história de uma mãe vencedora, uma mãe que deu a volta por cima, que hoje é essa história que eu estou contando para vocês. Então, o sair do fundo do poço foi a maior lição da minha vida. Porque reconstruir uma nova história, recomeçar do zero, foi a história hoje que eu estou contando para vocês. Que legal, Carol. Nossa, e eu admiro muito essa história porque, sabe, eu acredito muito, e a gente vinha falando sobre isso no caminho para vir até aqui. A gente vai entrar no assunto depois dessa conexão com Deus, essa conexão com o Pai, que eu acredito que foi um fator decisivo pra ti, né? E a gente vinha falando sobre isso antes, que muitas vezes quando a gente tá ali numa situação que parece que não tem mais saída, ou vida e tal, a gente apela pela fé, né? A gente vai em busca e tal. E aí a maioria das pessoas acredita assim, quem caminha pela fé não tem problemas, né? Agora a Carol, uma vez na vida, agora não tirou sua própria vida, agora a vida dela é perfeita, ela não tem mais alto e baixo, ela vive o extraordinário todos os dias. Sim, gente, ela vive o extraordinário todos os dias, eu vivo na minha vida. Só que esse extraordinário, mesmo sendo o extraordinário, tem os obstáculos. A diferença é que hoje a gente sabe lidar muito melhor com os obstáculos do caminho. A gente não perde mais a paz por alguém que mandou uma mensagem ou alguém que, sabe, é a paz que excede todo entendimento. E é lindo ver a Carol falando sobre isso, então eu já vou entrar direto nesse tema, tá, Carol? Sobre essa conexão com o Pai. Como que isso te ajudou nesse teu processo todo, sabe? Como foi os primeiros passos, o que tu considera, o que tu leva de Deus hoje pra tua vida? Bom, no autodesenvolvimento eu comecei a entender o que é ter Deus dentro do coração, porque eu sempre fui uma pessoa religiosa, eu era totalmente refém das religiões, né? Cresci num lar religioso, mas eu não consegui entender como que Deus vai estar dentro de mim, como é que eu vou viver a imagem e semelhança de Deus, né? E aí foi nesse autodesenvolvimento que eu descobri o devocional. Devocional. As primeiras horas do teu dia é a honra pelo aquele que te criou. É o primeiro pedaço do bolo que a gente precisa dar para aquele que nos proporciona viver todos os dias. Aquele que nos proporciona acordar de manhã e dizer, gente, eu tenho o sopro da vida. E essa honra que eu aprendi no autodesenvolvimento, no Destrava Mulher, eu aprendi na CMD também, o devocional. As primeiras horas do teu dia vão destinar o dia se tu vai ter um dia bom ou um dia ruim. É tu que vai escolher. E a partir desse momento que a minha vida mudou. Quando eu comecei a acordar de manhã cedo, fazer o devocional, o primeiro momento da minha vida, do meu dia, era acordar, fazer o devocional, me conectar com Deus. Eu orava para Deus e de manhã ele me dava a resposta.
É lindo ver o que é fazer um devocional. Tu te sente abraçada por Deus, tu te sente acolhida. E eu nunca mais me senti inferior, porque eu tinha esse complexo de inferioridade. Eu achava que todo mundo era superior a mim. Eu achava que eu era rejeitada, que os meus pais não me amavam. Eu criei essa ideia na minha mente. E quando eu fui abraçada pelo pai, que de manhã ele me acordava assim, dizendo: filha, vem comigo que eu estou guiando os teus passos. Foi aí que começou a verdadeira transformação e identidade na minha vida. Hoje eu consigo olhar pra dentro de mim e dizer: gente, eu buscava tanta coisa, mas o que eu precisava, a única coisa que eu precisava, eu não buscava. Exato. E foi ali que deu o boom, que hoje é a transformação toda da Carol, é com essa busca, Obrigada. Esse abraço que Deus me dá todos os dias. Que legal. E tocou num ponto agora, Carol, eu lembrei de uma frase que eu vi essa semana, porque as pessoas tendem a achar que elas precisam resolver os problemas primeiro, para depois ter um tempo com o pai. Onde, na verdade, se você entregar o seu tempo primeiramente pro pai, ele vai te dar a solução dos seus problemas. E eu achei linda essa frase e resume o que tu falou agora, porque é exatamente sobre isso. No fim das contas, o único que vai ter a solução pros seus problemas é o pai. Ele vai usar ferramentas, ele vai te trazer pessoas, mas agora você ter uma comunicação assertiva e jogar pro universo também. Quando a gente fala universo, é Deus, independente de religião, sabe? Mas é essa frequência maior. E jogar isso faz toda a diferença, sabe? Qual o caminho que eu devo seguir? Por onde eu devo ir agora? O que eu devo fazer? Senhor, me dá sabedoria, sabe? Isso muda todo o contexto, sabe? Então, pra mim, o devocional hoje também é algo que eu não conseguiria mais viver sem, porque criou um padrão e é aquilo que nos dá combustível pra continuar. E falando do devocional, eu sei que desde, ali da CMD um pouco também, eu não sei se antes tu já fazia ou não, mas teve muita questão da rotina matinal, né? O café da manhã de qualidade e tal, que é algo que eu super defendo muito, até foi a minha parte da CMD, porque pra mim é algo assim que faz, eu digo sempre, a gente precisa aprender a desfrutar no caminho. Desfrutar da vida não é no sábado ou no domingo, desfrutar da vida é todos os dias. E se eu posso pegar uma xícara feia, um copo plástico, por que eu não posso pegar a melhor taça pros meus, né? Eu sempre fui dessa defesa. E eu acredito que a rotina é como o devocional. As pessoas acham que elas têm que começar a fazer a rotina quando elas estão, sei lá, com dinheiro, uma certa posição ou com tempo, e na verdade não. Na verdade, eu lembro a mim, eu nem tinha direito o prato, eu lembro que era um de cada cor, cada modelo, que não tinha as taças quebradas, mas eu sempre tive esse momento do cuidado, porque não é sobre o que você tem, é a forma que você faz. E eu vejo que tu usa muito isso da rotina, e aí eu trago, agora porque eu conheço bem ela, né? Rotina, café da manhã de qualidade, exercício físico, né? Esse momento ali com as suas filhas. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso e também a importância disso, CrossFit na tua vida também, que a Carol até me inspirou aí no CrossFit. Foi algo assim que tem feito parte dos meus dias também, graças a ela. Então, eu queria que tu contasse um pouco o quanto tu acha que sim, isso impulsiona pro resultado do dia a dia, sabe? Sim, como eu comentei, né? Esse primeiro momento do teu dia é o que vai te impulsionar a viver um extraordinário durante o dia. E esse entendimento do extraordinário é muito incrível, tanto é que é o tema, né, do nosso podcast. O extraordinário, gente, não é tu ter uma vida perfeita, que tá tudo dando certo. Não, o extraordinário é tu escolher que seja um dia extraordinário, independente dos perrengues que tu vai resolver, mas tu escolhe viver um extraordinário, né? Tu escolhe resolver o problema de uma forma leve, sorrir para os problemas, né? Que isso vai fazer toda a diferença. Tô rindo, Carol. Vou te cortar aqui porque haja perrengue de vez em quando, né? Pra quem acha que não tem, ó. É um leão por dia que a gente mata, né? Com certeza. E esse acordar de manhã, eu sempre falo que tu escolhe o teu dia. Assim como tu escolhe a roupa que tu vai usar. Quando tu trabalha por conta, né, que a gente é empresária, a gente escolhe a roupa que a gente vai usar. E aprender isso na CMD, que a tua manhã vai definir o teu dia e o teu resultado, mudou a nossa vida completamente. Então, é muito incrível ver esse processo dessa rotina, né? Quando eu acordo de manhã, faço devocional, faço minha oração, mentalizo como vai ser o meu dia, aí já começa a melhorar. Mas algo que nós não tinha era tomar café.
Nós não tínhamos. O Samuel tomava, quando ele trabalhava, né, em outro lugar, ele tomava o café dele às 6 da manhã, eu acordava as meninas atrasadas, já corre pra cá, leva pra escola e tal. A minha vida era um tumulto só porque o meu resultado era a definição do meu início do meu dia. Então era um tendel, era um tumulto, as crianças mal e mal ali pegavam e tal, a gente não olhava pra dentro de nós. E aí, quando eu comecei a preparar a mesa, as meninas em si, em casa, já dizem, gente, o que mudou nessa casa? Porque ela estava acostumada a mim. Aí eu, Carol, acordava atrasada já, resmungando, braba, porque tava tudo dando errado, porque tava atrasado, porque tudo acontecia de uma forma muito rápida, eu não conseguia dar atenção. Então, acordar meia hora, 1 hora antes do meu dia, já para fazer o devocional e um café de qualidade para minha família, com xícaras bonitas, com prato, frutas, ovos, mostrou um cuidado que eu tô tendo comigo e com a minha família. E automaticamente o resultado foi esse. Porque a gente não para pensar, mas para levantar cedo, para trabalhar para os outros, patrão, tal, a gente vai rapidinho. Agora, quando é para trabalhar para nós, a gente procrastina, a gente faz de qualquer jeito, é aquele copo de plástico de qualquer jeito, aquela colher dentro da xícara. Nada contra quem bota a colher dentro da xícara, né? Não tenho nada contra. Mas, gente, o cuidado tem que ser muito incrível com a gente primeiro. Por isso que a gente fala, se tu não cuidar de ti primeiro, tu não vai cuidar de mais ninguém. Não é um negócio assim, tá se sentindo inferior, quer cuidar primeiro de si, não. É o autocuidado, tem que existir primeiro com a gente. E a minha vida mudou completamente quando eu entendi isso. Primeiro, assim, o primeiro grande boom da coisa do autodesenvolvimento foi jogar fora os potinhos de requeijão que a gente aprendeu. Adorava, né? Não adoro mais. Jogar fora os potinhos de requeijão, usar copos, quebrou os copos, vai lá, compra mais um joguinho e tal, mas tenha copos bonitos pra si. Não espere uma visita chegar pra te pôr uma mesa bonita, não espere a visita chegar pra te arrumar a casa, não espere, porque o seu primeiro ministério inicia dentro do seu lar. Faça primeiro pra vocês, pra depois vocês cuidarem dos outros. Foi aí que mudou a nossa vida completamente, os nossos resultados também. Carol, já vou deixar tu continuar falando do cross, do exercício, só que veio um insight agora, que quando a gente fez, a CMD foi 2022, fim do ano, né? Normalmente, quando alguém traz alguma coisa, claro, vocês foram lá se autodesenvolver, normal, mas quando qualquer pessoa traz algo pra mudar, o que a maioria das pessoas faz? Quem é esse pra dizer que eu tô fazendo errado? Porque as nossas crenças, os nossos bloqueios, muitas vezes eles querem nos limitar. Detalhe, não é errado, né? Para cada um existe um certo, cada um avalia isso de alguma forma. Só que muitas vezes a mudança, a pessoa traz a resistência, né? E o que eu vi da Carol e do Samuel? Porque foram vocês dois que compraram ali a ideia. Vocês ouviram e colocaram em prática. E a importância da gente não só ouvir as coisas. Você pode ler 100 livros, você pode fazer 100 imersões. Se você não decidir começar a colocar em prática, a tua vida vai continuar a mesma coisa. Sabe? Isso é muito importante. Tu trouxe aqui um insight do que, cara, eu ouvi, eu analisei, eu vi que aquilo ali poderia me ajudar, eu fui lá e fiz. Eu já joguei os potes de requeijão no lixo. Quantas vezes as coisas novas não chegam na nossa vida porque a gente não libera o velho? Já pensou se ela tivesse ficado segurando os potinhos de requeijão? O que estaria a cozinha dela hoje? Talvez um entulho de potinho de requeijão. Onde, na verdade, hoje não. Tu vai lá e tudo lindo, é xícara bonitinha, a mesa arrumada, sabe? Porque eu digo, a gente não é só de postar no Instagram. Na vida real, no dia a dia, é assim. Porque eu frequento a tua casa. Entende? Então, isso é uma virada de chave. Poxa, não deixa teus bloqueios te travar. Não deixa, sabe, você ficar ali, porque o outro falou. Cara, se você viu, se faz sentido, se você modela aquela pessoa, por que não tentar? Faça, se pra depois pra você não fizer sentido, volta ao padrão antigo. Mas eu tenho certeza que uma vez que uma mente se abre pro novo, ela jamais volta ao seu tamanho de origem. E aí foi o que aconteceu com vocês, porque não parou no devocional, não parou no café da manhã de qualidade. Veio a vida ali do exercício, que é acho que o que tu vai trazer um pouco agora, né? Então essa é a importância da gente realmente parar, ler, entender, pegar, mas aplicar. Isso é o mais importante, né? A ação.
né, Carol? Quando a gente entendeu, né, que precisava, se a gente queria resultados novos, a gente precisava ter atitudes e decisões novas. A gente começou a olhar pro velho, como era Carol e Samuel antes, né, do resultado, do autodesenvolvimento. Opa, a gente vai cancelar tudo que a gente tá vivendo e vamos começar do zero. E isso assustou nós mesmos. Imagina quem tava ao redor, gente. Hoje é olhar pra trás e assim, só ficou as fotos, né? Porque realmente quem conversa com a gente hoje só olha assim e diz, meu Deus, quem é que é a Carol e Samuel hoje? Né? A gente não mudou só em aparência física, a gente mudou por dentro. E eu sempre falo que o brilho por fora vem quando lá dentro tá curado. E eu precisei curar o interno para o externo brilhar. A gente tá 100% curado? Nunca a gente vai estar. Tu vai ter 80 anos e tu vai estar se autodesenvolvendo. Isso se chama constância. Mas a gente sempre vai olhar pra frente e vai dizer, eu tô melhor do que eu tava lá atrás. Porque tu faz todo dia um pouquinho, né? Até porque, Carol, pra gente acessar novas frequências, a gente precisa quebrar novas crenças. Por isso que as coisas não são do 8 pro 80. Tu não vê ninguém que hoje tá quebrado, amanhã tá rico. Existe um processo. Por quê? Junto a esse processo tem que ir quebrando as crenças. Exatamente. Perfeitamente isso. E o exercício físico também, né? Eu fazia, parava. O meu corpo era sempre uma sanfona. Eu emagrecia, voltava, engordava. Emagrecia, engordava, voltava. Porque eu fazia dieta. Vocês já ouviram falar em dieta? Aquela famosa dieta. Eu vou fazer dieta hoje. Hoje eu vou começar a academia. Segunda-feira é o dia oficial de quem quer começar a academia. Mas na quinta é oficial de parar e não ir mais. Então, assim, nunca começa numa segunda-feira dieta e nem academia, porque tu vai parar. Começa num dia aleatório, quinta, sexta-feira, que daí tu sabe que tu vai permanecer. E eu era essa pessoa, eu procrastinava, eu dava desculpa, eu não vou aguentar, porque meu corpo começa a doer, e eu era essa pessoa. Até entrar na rotina, né, saudável, a rotina matinal, usa exercício físico. Nossa, tu vem da academia tão endorfinada, tu vem assim, ó, uma endorfina lá a 1000, né? Tu tem vontade de fazer tudo, tu tem vontade de limpar a casa, tu abraça todo mundo. Se a pessoa te dá um tapa, tu dá o outro, tu tá feliz. Tu tem uma energia assim, ó, de viver que é surreal, porque tu descobre a tua saúde interna começa a brilhar. Porque tu descobre que tu pode, gente. Enquanto tem muita gente no hospital sofrendo com dor, gente com dor na coluna, com problemas de N situações, que queriam estar no teu lugar, e às vezes a gente começa a dar desculpa, né, e não vai, e as pessoas lá queriam estar conseguindo fazer exercício físico. E aí eu comecei a fazer. Implementamos na nossa rotina o exercício físico. Então é lindo de ver o quanto que isso nos faz falta, né? Quando a gente não treina, a gente quer ir lá treinar. Porque entrou na rotina, entrou no hábito saudável. Uma vez que tu descobre que comer saudável é hábito, tu não vai mais querer comer não saudável, porque criou um hábito. E hábito, a gente sabe que permanece. Dieta e começar o treino na segunda-feira não permanece, logo acaba. Exatamente. E eu acho que o cross em si, né, agora aqui, acho que eu tô fazendo um mês, não sei se isso, mas eu acho que o cross, ele, pra mim, é muito curioso, porque eu chego lá e a Carol sabe, né, a gente sofreu um acidente anos atrás e eu fiquei com uma pequena sequela na coluna, então eu falava pra ela, não vou conseguir fazer cross por causa da coluna e tal, e pelo contrário, quando tu chega lá, tu vê todo mundo fazendo, todo mundo motivado, tu quer fazer junto, e todo dia que eu chego, eu olho o treino e digo, hoje acho que não vai rolar. E sempre rola. Chega no final, tu te sente foda pra caramba, desculpa o termo, mas porque tu conseguiu. E isso serve pra qualquer atividade física que você gosta de fazer, né? Não é porque a minha Carol tá falando cross que tem que ser. Às vezes é academia, às vezes é dança, não importa. Desde que você se comprometa com algo. Porque o que não dá é passar a vida inteira, você chegar lá com seus 80 anos, olhar pra trás e dizer, poxa, mas tal coisa eu queria ter feito. Será que você não pode começar a fazer hoje algo para quando você chegar nos seus 80, você olhar para tua jornada e dizer, caraca, eu fiz tudo aquilo que eu realmente gostaria de ter feito? Como muda, né? Como as coisas podem ser mais leves. Só que aí entra, Carol, algo que eu acredito que você tinha e eu tinha muito antes da gente ir para esse processo de autodesenvolvimento, que é o tal do famoso vitimismo. Quer falar um pouquinho sobre o vitimismo, Carol? Sim. Isso era algo que a gente
tinha muito forte, que eu tinha muito forte, né? Eu sempre falava, né? Eu não posso por causa disso, né? Um exemplo, eu sou a filha rejeitada. Minha mãe me rejeita. E aí eu sempre dava essa desculpa pra mim mesmo. Eu sou rejeitada, eu não vou crescer nunca, eu não vou prosperar nunca, né? Eu sempre me vitimizava. Mas quando tu começa a se autodesenvolver, tu vê que a autorresponsabilidade é tua mesmo. E se tu fala que tu é vítima, tu vai ser vítima mesmo. Se tu concorda com aquilo mesmo que tu fala pra ti, tu vai ser vítima mesmo. Mas só abrindo um parênteses do CrossFit ainda, que eu queria comentar, eu também era vítima das circunstâncias. Uma das falas vitimistas minha, o meu metabolismo é lento. Porque minha mãe é mais gordinha, eu vou ser gordinha pra sempre, não tem como eu emagrecer. E eu vejo isso muitas pessoas falando, minha mãe é gordinha, eu vou ser gordinha. A minha família inteira é gordinha. Sim, tu vai continuar sendo gordinha, porque tu pensa da mesma forma que eles. A partir do momento que tu quebra ciclos, que tu decide, eu vou acabar com esse ciclo vicioso que é o vítima, o se comparar ou acreditar que a minha família é assim, eu vou ser assim, a coisa muda. E foi o que aconteceu comigo. Eu olhava o CrossFit como sempre falando, só os bombadão estão lá, porque não sei o quê, porque o meu corpo não aguenta. E eu sempre falava mal, tanto é que eu fiz uma vez, há uns 3, 4 anos atrás, uma aula experimental e não rolou. Eu cheguei em casa passando mal, muito ruim mesmo. E eu coloquei na minha mente que eu não aguentava mais, que eu não dava conta, que o CrossFit não era pra mim. Até que um dia, uma abençoada de uma mulher me convidou, desde que a gente veio morar aqui no litoral, ela me convidou pra fazer uma aula experimental. E eu fui. Gente, amor à primeira vista. Tanto é que estou lá já há 5 meses treinando. Legal. E o CrossFit é exatamente isso. Ele mostra que tu pode qualquer coisa. Porque aí tu pensa assim, gente, se eu posso me ferrar nesse treino, eu posso qualquer coisa. Nada me abala mais. E isso é pra todas as áreas da nossa vida, né? Top. A nossa mente que manda no nosso corpo. E não é o nosso corpo que manda na nossa mente. Fantástico, fantástico. É sobre isso. Carol, eu vou te pegar de surpresa agora, que essa eu não falei pra ela que ela ia falar sobre isso, mas eu quero ver ela chorar um pouquinho hoje. Olha só, tem uma coisa que tu comentou comigo que, nossa, eu me emocionei quando tu contou e eu queria ver se tu quer compartilhar aqui com a gente. Esse processo aí da realização de um sonho que tu tá concretizando, que tu vem falando aí no teu Instagram os últimos dias, sobre a questão do dente. Eu acredito que conta um pouco disso, porque pode ser um sonho... Não, já tô emocionada. Pode ser não só um sonho só da Carol, mas quantas pessoas você pode inspirar com essa história. Porque cada um de nós tem a sua jornada, né? E pode chorar aqui. Vou passar a bola pra te chorar agora, pra me recompor. Mas é que foi bem forte mesmo, porque a gente é acostumado, às vezes, a só falar das coisas boas, né? Mas a vulnerabilidade, ela conecta. E hoje eu ouvi algo que eu quero compartilhar contigo. Às vezes a gente acha assim, eu vou ficar quietinha, porque eu não tenho milagres pra falar. Eu sou, olha a minha vida, quem eu sou. E Deus vem e te diz hoje que você já tá vivendo grandes milagres na tua vida. Você só precisa olhar da onde Deus te tirou e aonde Ele te colocou. Então não desacredite. Que você tenha sabedoria e capacidade para abrir a tua boca nas horas necessárias. Porque você pode estar salvando vidas através da tua história, através do teu testemunho. Então não se cale. Não se cale. E eu senti mesmo, Carol, que tu contasse isso, porque eu acredito e eu sempre falo isso. Eu jogo pra Deus colocar. Quem tiver que assistir esse DestravaCast, vai assistir. Essa mensagem vai chegar. E com certeza, o que tu vai compartilhar agora vai fazer total sentido para alguém que tá nos ouvindo. Então, a gente sempre escuta falar muito de bullying, né? O quanto que o bullying prejudica muito um ser humano ao longo da sua jornada. E talvez eu vou chorar, né, muito sobre isso. E eu sempre me senti muito inferior às outras pessoas, porque eu cresci, né, ouvindo que tu é feia, que tu não tem dente, que tu é barriguda, né? A expressão barriguda é porque eu tinha uma doença que desencadeou esse barrigão que eu tinha. Lá com 18 anos explodiu a bomba.
detalhe, né? E o dente também. O dente, eu não tinha o dente, né? Porque quando eu troquei a minha arcada dentária, quando trocou do dente do leite pro permanente, o leite ficou ali, o dentinho de leite bem da frente ficou ali. E a minha mãe, na época, meu pai não tinha condição de arrumar, né? De levar nós um dentista e tal. E hoje eu entendo. E eu até falei pra ela esses dias, quando eu fui realizar esse sonho, eu mandei mensagem pra minha mãe. E eu honrei a vida deles, porque eu falei assim, mãe, vocês deram pra nós o que vocês tinham, nas condições que vocês tinham. E a realização desse sonho é honrar vocês também, porque eu sei que o pai e a mãe, eles só querem ver os filhos felizes. E a minha mãe mandou mensagem pra mim, dizendo assim, filha, a mãe tá muito feliz porque tu estás realizando esse sonho. E o bullying que eu sofri desencadeou uma rejeição muito grande dentro de mim. E essa rejeição fez com que eu me sentia sempre inferior. E eu sempre tinha que agradar as pessoas. No lugar que eu tava, nos lugares que eu estava, as pessoas tinham que me amar. E aí eu fazia as pessoas darem risada. A Carol sempre foi um palco, assim, de risada, né? As pessoas que estavam ao meu redor sempre tinham que rir. E é até hoje, só que hoje é natural, é meu, da minha essência, e eu não vou mudar. Mas há um tempo atrás era porque eu tinha medo da rejeição. Porque eu sempre sofri de bullying, né? E eu coloquei no mural de metas, porque o ano passado a gente fez um baita de um curso de autodesenvolvimento, né? E além dos que eu já vinha fazendo, o ano passado complementou. E eu fiz dia 30 e 31 de dezembro, eu passei o dia inteiro escrevendo as metas de 2024, né? E numa delas estava desbloquear um medo que eu tinha, de colocar um implante. Porque eu usava a famosa ponte móvel, né? E essa ponte móvel quebrou, né, esse ano, porque a gente coloca a meta, mas a gente vai procrastinando, né? E quando ela quebrou, quando a ponte móvel quebrou, eu fiquei sem o dente e me veio tudo de novo na mente, né? E aí meu marido, que eu sempre falo que ele é o meu anjo, né? É aquela pessoa que Deus colocou realmente no meu caminho. E ele disse assim, agora é a hora de realizar o teu sonho. Porque a gente tá trabalhando pra realizar os nossos sonhos. E aí eu fui e realizei meu sonho. Desbloqueei o medo de dentista, porque vocês não têm noção o medo de dentista que eu tinha. E tenho até hoje. Hoje de manhã eu fui lá ainda e eu falei, eu tenho medo de dentista. E eu desbloqueei e eu fiz a cirurgia. Fiz a cirurgia de implante, né? Estou nesse processo. Até fevereiro do ano que vem eu vou completar esse processo. Então, é um tratamento dentário. A gente sempre fala que os dentes também é parte do nosso corpo. Também é saúde, a gente precisa cuidar deles. E nada assim, ó... Quebra tudo, gente, um sorriso. Quebra qualquer mal, quebra qualquer rosto fechado, alguém tá brabo, alguém tá revoltado com a vida, tu dá um sorriso pra alguém, quebra todos esses bloqueios. Então, o sorriso hoje faz parte da minha essência, faz parte da minha vida e é um dos meus sonhos. E quando eu sorrio, eu dou valor pra esse sorriso, porque eu sei o quanto que ele custa pra mim. Amém, que legal. É sobre isso, gente. Quantas vezes a gente fica presa a essas crenças, né? De, eu não mereço ter um sorriso melhor. Eu não mereço, eu não posso gastar, né? Que as pessoas veem isso como gastar. Se você soubesse que o seu maior investimento é você mesmo. Quando você investe num dente, nossa, quanto mais você vai produzir, vai correr atrás, porque você consegue entender que você estando bem consigo, você se torna alguém mais motivado a fazer as coisas, sabe? Eu sempre digo, as pessoas têm muito disso, né? Não tô me gostando e tal, ou não vou comprar uma roupa nova porque porque não sei o quê. E às vezes é um detalhe que você vai fazer um investimento e volta 3 vezes mais, entendeu? Não é sair gastando com tudo, né? Ter o planejamento. Mas a Carol falou sobre meta, ter essa clareza no papel, escrever as coisas que você quer e acreditar com todo o teu coração, né? Eu digo, não adianta também eu só vou escrever e vou ficar o dia inteiro dormindo. Não. Deus, ele nos dá tudo. Só que a gente precisa fazer a nossa parte também, né? E a nossa parte é fazer todos os dias, acreditar com o coração, produzir as causas, sabe? Então, é incrível, é admirável essa história. É apenas uma de várias conquistas. Acompanhem a Carol lá no Instagram dela, né? Todo o processo, ela conta um pouco no Instagram dela, vai lá, fica por dentro, fica conectada, até pra acompanhar aí tudo que ainda tá por vir na vida dessa mulher, tá? E, Carol, atitudes que não podem mais existir em quem quer sair do fundo do poço para uma vida extraordinária.
no teu ponto de vista. Algumas atitudes assim que, cara, é inegociável. Se tu quer ir pra cá, não tem como tu ficar agindo com as mesmas coisas que tu fazia aqui. Sabe? No teu ponto de vista, na tua jornada. O que ficou pra trás? Na minha jornada, uma das coisas assim, ó, que são prioridades, eu acho que é a falta do perdão. Hoje eu olho pra trás, eu vejo que o perdão libera todas as portas do céu, né? A gente sempre fala que o perdão, quando tu tá disposto a perdoar, não só perdoar os outros, mas perdoar a si mesmo. Porque eu era uma pessoa que me culpava muito, porque minha chocolataria não deu certo, porque faliu, porque fechou, né? As coisas não aconteceram, eu me julgava muito, eu me culpava. Então, quando tu libera o perdão, as coisas começam a acontecer. Então, essa é uma das principais. Segunda delas é não manter a constância. Eu decido que eu vou fazer diferente, mas no segundo percalço, algum probleminha que acontece, eu já paro. Não, porque isso não é pra mim, porque não sei o quê, porque... Então, assim, a decisão, o poder da decisão que tu assume consigo mesmo. Eu escuto muitas pessoas falarem assim, eu tenho a palavra, se eu falo, eu cumpro. Porque se eu falei que eu vou pagar tal dia a conta lá, eu vou pagar, porque eu tenho a minha palavra é sagrada. Se eu falo que eu vou fazer, eu vou honrar o bigode. A gente ouve muitas pessoas falarem, eu aqui, ó, pra mim é honra e tal. Gente, quando tu honra a palavra com os outros, positivo, maravilhoso, tem que ser assim, é o caráter da pessoa. Mas quando tu assume um compromisso contigo mesmo e tu honra esse compromisso, ali a coisa acontece. E na minha jornada tá assim exatamente. Se eu decidir que eu vou acordar às 5 da manhã pra ir fazer, pra treinar, pra fazer o que precisa fazer, eu vou cumprir. Isso se chama a disciplina. A motivação vem rapidinho, mas a disciplina é o que não faz, que vai te fazer continuar e ter o resultado. E eu só queria abrir um parênteses rapidinho, Mi, nessa questão da mudança, né? A gente decidiu mudar de cidade para vir para Tramandaí. Essa nossa decisão, o poder de decisão, não era para ver se ia dar certo. A gente ia fazer dar certo, porque a bênção não está no lugar que tu estás. A bênção vai junto com você. E antes de nós tomar a decisão de vir para Tramandaí, a gente colocou em oração. Foram meio ano pedindo direcionamento de Deus. E ele deu o direcionamento. E hoje, se a gente está aqui há 1 ano, vivendo o extraordinário, saindo realmente do fundo do poço para uma vida extraordinária, é porque Deus fez assim. Deus nos direcionou. Então, assim, outra palavra rapidinho que eu gostaria de falar, que move a minha vida, Deus não vai te dar pronto, Ele vai te dar a oportunidade. Quem vai fazer acontecer é você mesmo. Assuma de uma vez por todas a autorresponsabilidade e faça acontecer. Tenha uma vida que tu decidiu ter e não que o outro mandou você fazer. Porque a gente vive muitas pessoas... e nós era assim, a gente vivia a vida dos outros. Agora vocês vão caminhar, vocês vão fazer assim, 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 porque é assim que é o certo. Mas nós não buscava a nossa própria essência, a nossa própria identidade. A partir do momento que a gente entendeu isso, o jogo virou. Top. E a Carol tocou num ponto. Daí você diz que você vai fazer tal coisa, né? Falar é muito fácil. Todo mundo fala. O agir, o dia a dia, que comprova se aquilo que tu falou é real ou não. Só que quando tu fala, tu te posiciona que tu vai para um próximo nível, vai ter uma tomada de decisão. A partir de hoje eu não vou mais discutir com meu marido. Um exemplo, né? Você jogou aquilo pro universo. O que o universo faz? Ele te traz situações para que você exerça aquilo que você pediu. Então ele vai fazer teu marido virar um capetinha. Pra quê? Pra exercer você. Só que daí o que a maioria das pessoas faz? Porque não sei o que, porque não é pra mim, que eu vou desistir. Calma. Entenda que toda vez que você se posiciona para sair do ponto A para o ponto B, o que mais vai aparecer é situações, sabe? Para que realmente tu possa te firmar naquilo que tu falou. Eu sempre digo, Carol, que já pensou se a vida fosse uma linha reta? Que a gente não tivesse essas turbulências no dia a dia? Que graça que teria? Seria todo mundo... Sério, não ia ter sentido nenhum. Precisa existir tudo. Precisa existir o amor, a raiva, o ódio. Precisa. Mas pra quê? Pra que a gente aprenda a dominar aquilo ali e trazer pra essência de Deus, que é o amor. Que é, né, a empatia pelo outro. Isso também é algo que eu vejo que falta muito nas pessoas, né? Eu lembro, Carol, quando vocês passaram pelo processo de transição de cidade, o que menos teve foi empatia.
Empatia, às vezes, das pessoas que a gente mais ama até, né? Porque, como assim? Vai fazer isso? Pra quê? Não sei o quê, não sei o quê. Foi a melhor tomada de decisão. E hoje, muitas pessoas veem isso. Só que muito se fala da empatia, pouco se aplica. Só que se Deus é amor, se Deus nos ensina na palavra sobre amor, por que a gente não consegue ter mais empatia pelo outro? Sabe? E a gente só vai conseguir ter empatia pelo outro quando a gente olhar pra nós mesmos. Porque tudo aquilo que eu deixo de admirar na Carol, talvez seja o que tá me faltando. E aí, porque tá faltando em mim, eu não vou admirar. É que nem o exercício. Tem gente que fica, vocês ficam fazendo exercício porque não sei o que, pra se mostrar, porque... Gente, não tem nada a ver com isso. Só que a pessoa que fala isso é porque ela queria ter a força que a Carol tem, ou que eu tenho, e não consegue ter. E aí, ao invés de botar uma bomba de energia boa, acaba trazendo o quê? Trazendo palavras de ódio, porque é o que o coração dessa pessoa tá alimentado, sabe? Então, isso é muito claro hoje pra mim. Ontem, falei no meu story sobre frequência de ambientes, né? Sim, a gente traz a frequência junto com nós, só que a gente também escolhe os ambientes que a gente quer estar inserida. E tem vezes que a gente tá em ambientes que, se a pessoa não tá, se eu e a Carol a gente não tivesse na mesma vibe, a gente nem conseguiria gravar. Primeiro ponto. A gente ia travar, a gente não ia conseguir falar, que a gente não ia estar conectada. E isso acontece lá fora. Você acaba indo pedir opinião de propósitos que Deus entregou na tua vida para pessoas que não estão conectadas ao teu. E aí, o que essa pessoa vai dizer? Tu é louca, pra que fazer isso? Não. Porque essa pessoa tá cheia das crenças, dos bloqueios dela. E aí, em vez de você acreditar no que o pai tá te dizendo, você acredita no que o outro, com as experiências e com a vivência dele tá dizendo, entende? Então, é um ponto que a gente precisa cada vez mais analisar e ponderar, que realmente, se Deus falou pra mim, eu tenho que me conectar com pessoas na mesma frequência. Pessoas que eu vou dizer, Carol, vamos pra Paris mês que vem? Ela vai dizer, vamos, não sei como, mas nós vamos. Sabe? É gente assim, gente da mesma vibe, na mesma pegada. E aí você vai ver que automaticamente a tua vida também vai decolar. Porque você vai ver que tem pessoas tão loucas quanto você. E essa energia vai te consumindo e você vai vendo que o teu sonho às vezes é até pequeno perto do que o outro tem. E aí vai te instigando a sonhar mais, a querer realizar mais, a fazer acontecer. Sabe? Então, muito legal esse ponto, Carol. E a gente já tá quase indo aqui pros nossos finalmente, mas eu queria, assim, que a Carol me dissesse hoje uma frase, assim, que te define. Essa frase define a Carol. São tantas, na verdade, que me fizeram ser transformadas, né? Mas eu acho que eu não diria nenhuma frase. Eu acho que é uma fala que bate todos os dias na minha mente. Tu é uma filha amada de um Deus criador, daquele Deus assim, ó, que não mede esforços para te ver abundante, para te ver próspera, para te ver feliz. E hoje, quando eu acordo de manhã, eu me lembro disso. Quando eu tô tomando banho, eu lembro, eu escuto a voz dele no meu ouvido. Quando eu tô dirigindo, quando eu estou assim, ó, aqui nesse momento, eu sinto ele no meu lado, me abraçando. E quando tu percebe que isso tudo era suficiente na tua vida, tu não precisa de mais nada. Se tu perder tudo, se tu perder absolutamente tudo, hoje se a Carol perder absolutamente tudo, casa, carro, enfim, bens materiais, eu tô falando, né? Se tu perder tudo, tu descobre que tá tudo bem, tá tudo certo, porque é a vontade do Pai. Se eu perder tudo. E o que mais eu vejo assim, as pessoas são muito apegadas a bens, a dinheiro. Tudo é dinheiro. Hoje a Carol e Samuel mudaram, eles estão ricos. Mas não é sobre dinheiro, gente. É sobre identidade, é sobre essência, é sobre saber quem tu é, a imagem e semelhança do Criador. Se a gente é a imagem e semelhança de Deus, tu acha que Ele quer pouca coisa pra gente? Tu acha que Ele quer que a gente seja miserável? Que sempre fique reclamando ou murmurando? Não. Cada decisão que a gente vai tomar, a gente vai lembrar disso, que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Então hoje acho que a frase, o que mais me completa é lembrar disso. Todos os dias de manhã, quando eu acordo, eu lembro que eu sou filha amada e que eu não mereço menos do que Ele me deu pra viver. Olha só, eu lembrei de um ponto que eu queria te falar antes, agora tu resgatou com a tua fala. Tu falou sobre quebrar ciclos, né? E eu aprendi que quando vem uma quebra de um ciclo, ela sempre vem pela pessoa mais forte da família. É muito forte isso. E a importância de você quebrar um ciclo. Olha que incrível, sabe? A Carol trouxe um ponto agora que é esse amor de Deus. O que as filhas dela vão refletir? Esse amor de Deus. Cheguei a me emocionar, porque é sobre isso.
Sabe, você vai ser a quebra de um ciclo, não só na sua casa, mas na sua geração inteira. Porque você decidiu se posicionar. Só que talvez hoje você que está nos assistindo tá apenas no começo do processo de autodesenvolvimento. E tá difícil. E tá doendo. E parece que as coisas não vão fluir. E parece que, meu Deus, a vida não é pra mim. Calma. Eu, Michelle, tô há 7 anos nesse processo. E ontem eu tava conversando sobre isso, Carol. Dos 7, 4 foram de dor. 4 foram de dúvida. 4 foram de incerteza. 4 foram de quebrar medo. Vocês acham que pra mim hoje é fácil vir aqui falar? Hoje é, graças a Deus, né? Hoje pra mim é algo muito natural. Mas quantas vezes eu tremi, quantas vezes eu não enfrentei os meus medos. Até que o dia que eu pensei assim, poxa, eu preciso me posicionar. Deus falou pra mim que sim, que eu iria pisar em muitos palcos, que eu ia conhecer muitos lugares. Mas para que isso aconteça, eu preciso acreditar com toda a força no que o Pai tá me dizendo. E as minhas ações, elas precisam condizer com aquilo que eu quero viver. E a minha família, ela não é merecedora de não viver porque eu não tive coragem, porque eu fiquei travada pelo medo, sabe? Então, o dia que eu me posicionei, tudo mudou. Mudou verdadeiramente, mas foi 4 anos de processo. Talvez hoje na tua vida você esteja vivendo o primeiro ano. O segundo ano, não sei, cada um aqui tem um processo, tem um tempo, tem uma trajetória. Mas o que eu quero te dizer é que se Deus já te deu a visão, persista. Siga firme, siga confiante, porque aquilo que Ele quer fazer na tua vida, antes dele construir o novo, Ele precisa sim terminar com o velho. Ele precisa limpar tudo aquilo que disseram de você. Que você não ia ser nada, que você ia ser gordinho o resto da vida, que você não ia poder ter um dente, que você era... Sei lá, tudo aquilo que falaram sobre a tua vida. Que você não ia ser feliz no seu casamento, né, Carol? Que Deus não quer te aceitar, não, né? Eu lembro das nossas conversas e vai vindo. Porque é o que muitas vezes é dito sobre nós. E a gente dá mais ouvido a essas palavras que vêm de pessoas humanas, que são falhas. E... o respeito e amor por Deus, eu vejo que essas pessoas acreditam que não tem. Porque ninguém pode desmentir aquilo que o Pai tá te dizendo, sabe? Então que a gente siga confiando nisso. E que a gente passe, a partir de hoje, a ter esse amor puro. E entender que o que Deus fala sobre a tua vida, o que Ele te entrega, ninguém, nenhum ser humano é capaz de tirar. A não ser você mesmo, desacreditando daquilo que o Pai diz. Né, Carol? Então eu queria, Carol, que tu trouxesse agora, assim, uma fala final, uma mensagem aqui para essas mulheres que estão te assistindo, porque vou te contar, tá? O que toda vez que eu abrir uma caixinha de pergunta, quem vai ser a convidada do dia? Caroline Weber. Eu disse, calma, gente. A Carol tava no processo do dente também, né? E a gente tava ansiosa não, que ansiosa a gente é tratada, né? A gente tava na expectativa para esse momento de hoje, a gente tá muito feliz, que também era uma das suas metas, né, Carol, gravar um pod, sem nem sonhar que a gente ia estar aqui hoje, porque eu nem sabia dessa tua meta. Mas enfim, eu queria que tu deixasse aí uma mensagem final para essas mulheres que estão aqui te assistindo e que tu possa ser usada mais uma vez. Eu acho que a minha mensagem final é muito mais do que eu vivo todos os dias, que é: não escutem barulhos alheios, não escutem as pessoas ao redor de vocês, porque o que eles falam de ti é o que eles têm dentro deles mesmo. Então, se alguém falar, te julgar, a gente foi muito julgado, muito condenado, desde o início do processo do autodesenvolvimento, até a vinda para Tramandaí também, a gente foi muito julgado, muito condenado, e nós simplesmente tampamos os ouvidos, e a gente tampa os ouvidos até hoje, porque a gente às vezes visita, né, as pessoas lá na cidade, e a gente ouve, fulano falou isso, fulano falou, ok, ótimo, se estão falando de mim é porque eu estou sendo lembrada, mas o que as pessoas falam a teu respeito não diz quem tu é, porque só tu, quando tu descobre quem tu é, tu não escuta mais o julgamento das pessoas. Então, acima de tudo isso, o segundo conselho, e o que eu vivo também, é: assuma uma vez por todas a tua autorresponsabilidade, e que tu unicamente, exclusivamente é responsável
pelos teus resultados. Não é fulano, não é Beltrano, não é a culpa do governo, ou a crise, ou isso, ou a chuva, ou o sol, temporal. Nada condiz com os teus resultados. Nada, é só você que é responsável pelos seus resultados. Quando eu entendi isso, a minha vida mudou também. E eu parei de procrastinar, eu parei de dar desculpas pra mim mesmo, e eu assumi o controle da minha vida. Então, acima de tudo é isso. E eu acho também, acima de tudo, agradecer-me pela tua pessoa, agradecer pelo que tu transformou também na minha. E eu esqueci de falar, mas no início, gente, o anjo que Deus mandou foi a Michelle Klein. Eu orava muito por uma amiga, primeiramente, né? Eu orava muito a Deus pedindo uma amiga verdadeira, aquela que te xinga, que te impulsiona a ser uma melhor pessoa todos os dias. Porque quando a gente pede uma amiga ou um amigo, a gente não pode pedir uma pessoa que vai passar a mão na nossa cabeça. A gente tem que pedir alguém que vai nos impulsionar. E a Michelle, o Diego, eles são hoje pessoas para nós que nos transformaram também, nos impulsionaram a ser pessoas melhores. Eles nos deram a oportunidade e junto com essa oportunidade a gente abraçou e foi se transformando. Então eu queria agradecer e honrar a tua vida, assim como eu honro a vida da minha família, do meu marido, eu honro a tua também, do Diego, por tudo aquilo que vocês são para nós. E se hoje a gente está vivendo esse sonho, esse extraordinário, com certeza foi pelo que vocês nos abençoaram, nos deram oportunidade não só de trabalho, né, que a Michelle e o Diego hoje nos apresentaram o projeto que hoje a gente vive, mas acima de tudo também nos mostraram o caminho, eles nos deram a direção. E eu sempre falo pra eles que, gente, o Espírito Santo fala muito na vida deles. Ele mostra o caminho porque eles sabem exatamente do que a gente precisa. Às vezes eu não tava bem, hoje ainda acontece, às vezes eu não tô bem, eu não sei como ela sabe isso, porque ela manda, amiga, como é que tu tá? Sabe aquela pessoa que realmente te faz ser melhor? E uma das pautas ali também era o que te faz acordar de manhã, né? Eu acho que vocês são um dos motivos. Acima de tudo, a nossa força, né, de viver, de fazer algo diferente, mas acima de tudo, as pessoas que apostaram em nós, as pessoas que, gente, esse casal aí vai dar bom, vamos lá. Então, hoje a gente honra muito, não só a vida dos nossos pais, mas as pessoas que depositaram também, dizer assim, vamos lá, que a gente confia em vocês. E o que me faz também mudar e transformar também as pessoas que vêm e nos inspiram, né? Porque acordar de manhã, 5 da manhã, pra ir treinar, às vezes tu vai dormir tarde, tu sabe que tu tem um dia desafiador, é força de vontade, realmente fazer algo diferente. Se eu quero resultados diferentes, eu vou fazer todos os dias coisas diferentes. Que lindo, já me fez chorar quase pela segunda vez aqui, gente. Mas gratidão, Carol. Eu acho que, sabe que agora eu tô falando, eu não sei se isso porque tem qualidades, às vezes, que a gente acha que são qualidades, mas depende do nível, podem ser defeitos, né? E eu tenho muito forte isso, assim, quando eu como é que eu vou dizer, me conecto verdadeiramente, que é o que a gente tem muito forte, tanto contigo, quanto com mais algumas pessoas, tanto você quanto eu, né? Aquela coisa que olhou pra pessoa e já sabe que tá bem ou não. Eu não consigo ficar bem se essa pessoa não fica, daí eu fico ali, tá tudo bem, tá feliz, vamos e tal. E isso é uma qualidade, só que ao mesmo tempo, às vezes eu pego muita dor do outro pra mim. E isso é algo que eu precisei trabalhar muito internamente também. Mas é algo que a gente tem essa conexão muito forte. Tanto uma com a outra, né? Então, tu vê só, orava por amizades, né? E eu também pedia, sempre peço até hoje, todos os dias, por pessoas na mesma frequência, na mesma ambiência. Quem não esteja, que eu possa ser instrumento pra talvez tentar moldar, né? Só que a gente também não pode fazer milagre. A gente pode dar as ferramentas. Só que algo que eu entendi, Carol, é que a gente precisa respeitar o tempo do outro, né? A gente precisa respeitar, a gente entrega a ferramenta, só que não adianta eu ficar ali todo dia tentando cavocar, a pessoa tem que vir também, né? Tem aquela historinha que uma planta, ela morre se a gente der água demais ou se a gente também não der. Então a gente tem que dar um pouquinho ali e deixar ela vir vingando, né? E na vida com as pessoas é assim também. E com a nossa amizade foi assim, porque a gente teve o primeiro contato, a gente deu água e, meu Deus, vocês vieram querendo beber a caixa d'água inteira de vez, né? E tá tudo certo, mas foi muito legal essa nossa conexão, ela é muito legal até hoje, então a gente fica muito feliz por
por esse momento. Acredito que vai ser o primeiro de muitos pods, né? Porque tem que ter mais edições, que a gente tem muita história pra contar, que hoje não deu tempo ainda, né? Mas eu queria só, Carol, pedir mais uma coisinha, já que a gente tá com os minutos ainda. Como é que tu quer ser lembrada? Como é que tu quer que as pessoas lembrem da Carol? Eu acho que pela força e coragem. Eu escuto muito isso e eu sei que é. Quando eu me olho no espelho, cara, que mulher foda. Meu Deus do céu. Que mulher que pode levantar nações, que pode transformar vidas com olhar, com sorriso. E hoje eu acho que a maior ferramenta da Carol é o coração. Aquela ferramenta assim que eu não meço esforços pra amar. Eu não, em nenhum momento, assim, eu tenho que amar menos. Não, eu tenho que amar muito. E uma das transformações minhas era amar todos de forma igual. E eu sempre fui contra dogs. Eu nunca tive dogs, né? E dogs, pets, né? Como vocês quiserem achar. E quando eu tive o primeiro dog, através da Michelle... Tinha que ter meu dedinho, né? Eu já comecei a sentir diferente. Que eles realmente, eles amam. A essência do pet é amar a gente de forma incondicional, que nem uma criança. Sem malícia, sem... né? Eles, se tu xinga, eles logo te abraçam, te acolhem, né? E amar todos de uma forma incondicional. Então, faltava ainda essa lacuna da Carol saber amar. Eu aprendi a amar muitas coisas ao longo da minha vida. Mas a forma do amor... Hoje eu não meço esforços para amar as pessoas, os dogs. Hoje eu tenho 2 dogs, né, maravilhosos. A minha família, a minha essência. Mas... Eu já fiz um renascimento, a gente já participou de alguns eventos, treinamentos, e um deles é se imaginar o dia que tu falecer. E essa pergunta foi muito forte agora, porque eu me lembrei do que eu escrevi o dia que eu falecer. A gente sabe que a gente vai morrer. Um dia a gente vai morrer. Mas todos os outros a gente vai viver. E quando a gente vai morrer, a gente vai levar aquilo que a gente viveu. Então eu vou viver tudo aquilo que eu quero levar. Nossa, que chave, gente. Um dia a gente vai morrer, mas todos os dias a gente vai viver. Que linda essa frase, Carol. E tu sabe que ninguém nunca me fez essa pergunta de como eu quero ser lembrado. Foi a oportunidade pra te fazer pra mim, ó. Então tá, Mi, se tu quiser responder já como tu quer ser lembrada, vai lá, Mi, como que tu quer ser lembrada? Gente, é muito forte isso. Eu quero ser lembrada pela minha alegria. Que talvez por muito tempo foi a minha principal dor. Porque eu era alguém amargurada. Nossa, sabe aquela pessoa péssima de conviver junto? Que ninguém queria estar perto? Porque só reclamava, só xingava, era chata, tudo tinha hora pra acabar, metódica. Hoje a Mi quer ser lembrada pela sua alegria. E eu espero que talvez você que esteja nesse momento de transformação, sabe? De sair do casulo que tu vive, ou talvez da cela que tu vive. Sabe? Independente do que é que você quer mudar, que você tenha força pra isso e que Deus te capacite todos os dias pra você vencer os teus medos e você conseguir voar que nem uma borboleta e que você brilhe muito e dê muitos sorrisos, assim como a Carol trouxe aqui agora, e que você viva a presença de Deus todos os dias da tua vida. De verdade, tá? Agora é tu. Acabou comigo, Carol, depois dessa. Só encerrando rapidinho, gente, eu queria comentar algo que... O porquê que a Carol põe todos os dias uma frase de bom dia, né? E isso é um propósito meu com Deus desde o dia 1º de janeiro de 2024. Hoje no meu Instagram, todos os dias, eu sempre falo, o dia que eu não colocar, chama o SAMU, chama alguém que alguma coisa aconteceu. Mas o meu bom dia é sagrado, né? Assim como o devocional e toda a minha rotina. De tarde, às vezes, passa batido, né? Mas aquela frase, toda frase que vem, sempre alguém me responde no direct. Precisava ouvir essa frase. Então, quando você deixa ser guiada por Deus, pede para que Ele conduza a sua vida e o seu coração e que você seja um instrumento na mão dele, na mão do oleiro, a sua vida muda completamente, mas não só a sua. Você entende que mudar a sua vida é mudar a vida do outro. Assim como a Mi transformou a minha vida e de muitas outras mulheres, a gente também precisa ser instrumento e transbordar aquilo que o nosso coração tá cheio, que é o que eu tô fazendo. Então, eu só queria abrir esse parênteses e explicar o porquê
que eu boto todo dia uma frase de bom dia. E, ó, mais uma chave, né? Porque eu lembro, né, que no começo a gente posta muito igual. Porque a Carol fez o curso comigo. Sim. Nada mais correto do que aplicar. É sobre isso, né? Então, eu acho que uma das coisas que muda por completo é você ter que achar que é comparação, sabe? Eu acho isso, Carol, eu fico assim enlouquecida quando as pessoas trazem algo em relação à comparação, porque tudo aquilo que é de bom você precisa replicar, você precisa fazer acontecer mesmo. Porque, primeiro, o Instagram é uma vitrine onde quantas pessoas conhecem a mim, quantas pessoas estão lá que nunca ouviram falar da Carol ou vice-versa, né? O teu Instagram é uma plataforma onde tem algumas pessoas, o meu é outra, então a gente precisa transbordar mesmo. E é o que eu falo, tirem print, repostem no Instagram de vocês, faça acontecer, porque o objetivo sim é sempre sobre alcançar mais vidas. E se uma vida for impactada com aquela mensagem, é sobre isso, né? Então, Carol, gratidão pela tua vida, tá? Gratidão, vamos ver. Se as gurias comentarem muito, curtirem muito, compartilharem muito, quem sabe a gente vai ter um episódio 2 contigo, né? Mas elas precisam colaborar, né? Então... E tem muito assunto ainda que eu tava aqui pensando. Gente, eu não falei de muita coisa, né? O câncer do Samuel, todo o processo que a gente passou. Nossa. Esse finaleira da chocolataria também eu não expliquei como é que foi o processo. Então tem muito assunto ainda. Temos mais alguns episódios aí. Mas Deus no comando. Acredito que a mensagem de hoje foi entregue. Gratidão pela tua vida, pela tua família. Honro muito vocês. E já tô contando o dia aí pra próxima gravação, tá bom? Beijão! Beijo!